Olá, meu nome é Nissargan, sou instrutor dos retiros de meditação do Espaço Presença, que fica no alto de uma montanha da Serra da Mantiqueira. Eu tenho uma série de vídeos no YouTube chamada Histórias com Osho, que eu relato situações que eu vivi com o Osho. Uma pessoa assistiu um desses vídeos e fez um comentário, uma pergunta. Nissargan, por que tem tantas pessoas que têm tanta bronca do Osho, tanta desconfiança do Osho, às vezes ódio do Osho? E ela fala que ela viu os comentários das pessoas a respeito daquele vídeo. Então existem pessoas que realmente estão abertas, que entendem o Osho, que amam o Osho, e tem as pessoas que são contra. Por que essa briga? Por que essa diferença? Por que essa divisão tão grande? Bom, existem alguns motivos que eu posso falar. Eu tenho certeza que eu não vou falar todos os motivos. Talvez você aí possa colocar nos comentários desse vídeo a sua visão, pontos que eu omiti, que eu não falei. Então, por favor, escreva, coopere com essa resposta. Eu vejo assim, olhando rapidamente, eu vejo que existem duas causas principais. E as duas causas, o responsável é o próprio Osho. A primeira causa que eu vejo é que o Osho é um detonador de crenças. Parece que o trabalho dele é identificar crenças que a gente tem, e em algum momento ele detona essa crença. Aí a pessoa, quando ela tem essa crença detonada pelo Osho, ela fica numa situação. Ou ela se entrega e fica sem a crença e passa a ter a experiência, ou ela sai correndo, ou ela acaba odiando o Osho por ter quebrado aquela crença ou tentado quebrar. A pessoa não quer que aquela crença seja quebrada. Isso é uma coisa muito forte nele, ele sempre faz isso. Então, por exemplo, se alguém está lá porque o Osho fala bem do Jesus Cristo, portanto está reforçando a crença positiva em cima de Jesus Cristo, ou qualquer outro, que seja Buda, que seja Sufismo, que seja Mahavira, ela está lá porque o Osho fala bem. Então, está reforçando a crença. Você pode ter certeza que um dia o Osho vai falar mal. Ele vai detonar aquilo. A pessoa não é para estar com o Osho por o Osho estar reforçando nenhum tipo de crença. E aí é um ponto que realmente provoca as pessoas saírem correndo. Quando a gente estava lá, eu estive na presença física do Osho, estive com o Osho, eu sinceramente não era tão clara, mas havia sempre uma expectativa. O que ele vai aprontar agora? O que ele vai detonar agora? Então, se eu me agarro a uma crença, a probabilidade de eu sair correndo é grande. E por que o Osho tem tanto esse trabalho de detonar crenças? Aí eu vou dizer o que eu ouvi dele, ou pelo menos o que eu entendi dele, a respeito dessa detonação que ele faz sobre as crenças. As crenças são um empecilho para a real experiência, para a real conexão com o que nós temos de mais luminoso internamente. Não vai ser em cima de nenhuma crença que nós vamos atingir alguma coisa positiva do ponto de vista espiritual. Eu não sei se eu expliquei bem, mas isso é muito importante. A crença é um empecilho, segundo a visão do Osho. A vivência, a experiência, a constatação é que importa. Então o Osho nos impulsiona a que nós constatemos, experimentemos,
fazemos o que for possível para que determinada ideia, determinada mensagem seja vivida. Então, por exemplo, por que existem desconfianças? Aí é um assunto um pouco diferente, mas dentro da pergunta que foi feita, por que as pessoas acabam desconfiando do Osho? Gosta, mas fica meio desconfiada. Bom, primeiro, porque existe um bombardeio da mídia contra o Osho, aí vou falar depois. Mas, quem não vivencia, é bom que fique desconfiado mesmo. É só pela constatação, não é para acreditar no Osho também. É pela constatação é que a pessoa vai dissolver a desconfiança. Quem fica só olhando para o dedo, apontando para a lua, e não vivencia a lua, isto é, não vivencia o desabrochar de sua própria consciência, é claro, se a pessoa for um pouco inteligente, ela pode desconfiar, ela vai desconfiar. Porque palavras que não desencadeiam transformações, claro, são passíveis de desconfiança. Quem não vivencia o desabrochar da sua própria consciência e vê a grandeza que isso traz, e esse é todo o impulso do Osho, vai desconfiar. Quem constata não tem por que desconfiar, porque é uma experiência própria. Então, eu falei até agora de crença. O Osho é um detonador de crença, ele impulsiona para a vivência. Quem se agarra às crenças, quando o Osho detona, a pessoa fica de bronca, não quer largar a crença, então sai correndo, e lá sempre acontecia isso. O próprio documentário da Netflix, Wild Wild Country, parece muito com as estratégias que o Osho mesmo fazia. Parece que foi um favor que eles fizeram para o Osho. Porque quem estava ligado ao Osho, gostando do Osho, pela crença da grandeza do Osho, da maestria do Osho, com esse documentário titubeou bem. Foi de novo uma quebra de crença, porque não é a crença que interessa, é a vivência. Quem teve ou quem tem alguma vivência do que o Osho aponta, aquele documentário foi risível, porque a própria pessoa já percebe. Aí tem todo esse vídeo do Wild Master que eu faço, que eu aponto vários pontos, detalhes não percebidos que esse documentário faz. Então eu sugiro que você, que se não assistiu essa minha série comentando sobre o Wild Wild Country, que assista para ver um outro ponto de vista. Ou que assista o Wild Wild Country e depois assista o que eu comentei a respeito. Mas, de qualquer maneira, esse documentário foi, de novo, uma quebra da crença em quem está acreditando no Osho. Para esses, cai fora. Não é a crença do Osho que vai levar a alguma transformação. É a vivência. Mas vamos lá, um outro motivo que faz com que as pessoas ou tenham ódio, ou também desconfiança, ou bronca do Osho, pode não ser pela quebra das crenças, mas pode ser pela campanha que a mídia faz, continua fazendo, contra o Osho. E aí a pessoa fica insegura. Tanta gente, tanta coisa, tanta fala mal a respeito, que a pessoa realmente vai estar fadada ou ficar de bronca, achar que o que está sendo dito é verdadeiro, tem a ver, é neutro, é imparcial. Bom, é isso. Aí, se a pessoa não tem a experiência própria, ela vai cair na história da mídia. Aí, então, vai ter na sequência deste vídeo, esses trechos, eu comentando alguma coisa sobre esse tema dentro daquela série Wild Wild Master sobre o Wild Wild Country. Veja lá. E alguém me perguntou, Sargan,
por que agora, depois que o Osho já deixou o corpo, depois de muitos anos, por que agora vão fazer um documentário para difamá-lo? Existe ainda medo do Osho? O que o Osho desencadeia? Ele desencadeia a busca de nosso ser profundo. O ser profundo indomável. Nós não estamos em uma sociedade que tem interesse de pessoas indomáveis, livres, com visão própria, que não são seguidores nem do Osho, são seguidores da sua própria visão. Obviamente, Osho não é interesse do sistema agora e antes. Ele continua não sendo, a mensagem dele continua viva. Quando a pessoa ela vai ver o Osho, ouvir o Osho, se ela tiver uma ideia preconcebida do que um mestre espiritual deve ser, ela vai ficar chocada. O Osho não se encaixa com a ideia estereotipada do que um mestre espiritual é. O Osho é um revolucionário. A editora que publicava os livros do Osho, na época, se chamava The Rebel, o Rebelde. O Niren, que é o advogado do Osho, num outro documentário feito há muito tempo atrás, quando a palavra terrorista ainda não era apavorante, ele falou: Osho é um terrorista espiritual, no sentido de detonar as ideias que a gente tem do que ser espiritual é. E tem um outro livro do Osho que eu acho um nome fantástico. É um livro que ele conta muito a história do Osho, contada por ele mesmo, né? Esse livro se chama Autobiografia de um Místico Espiritualmente Incorreto. Então, teve uma pessoa que entrou em contato comigo, mandou uma mensagem e falou: por que o Osho não seguia o que ele pregava, já que ele tinha tanta riqueza? Bom, essa pessoa está supondo que por ele ser um mestre espiritual, ele pregava a favor da pobreza, o que não é verdade. Dá para entender? A pessoa projeta uma ideia do que ele deveria ser e depois vê que não bate e fala: ué, por que ele se contradiz? Ele não se contradiz. Em relação à pobreza, ele é justamente o contrário. A ênfase que o Osho dá é de que nós sejamos ricos interiormente e exteriormente. O conforto, a abundância, ela deve ser integral. A fala mansa que se espera que um mestre tenha, o Osho não tem nada disso. É difícil explicar, mas eu vou contar uma piada, aquela que eu falei que eu ia contar, para ver que realmente o Osho não se encaixa no que um mestre deveria ser, na nossa ideia. Ou deveria falar, ou deveria evitar. É isso que, na verdade, encanta a gente. É uma libertação que ele provoca. Tirar as fachadas, eu tenho que ser assim, eu tenho que ser assado. A verdadeira atitude é muito mais profunda, não é algo externo. A verdadeira atitude saudável, humana, ela vem de uma consciência profunda e não de uma fachada. Vamos lá dizer sobre uma piada que o Osho fez e que ela é emblemática. Só por essa piada, e ele fez várias piadas
sobre o Ronald Reagan, sobre o Pope de Polak, o Papa polaco, e procurador-geral, como eu falei no outro vídeo. Vamos lá. Chega o Ronald Reagan, o presidente dos Estados Unidos, em um psiquiatra. Ele fala: estou tendo um problema seríssimo. Eu estou sendo humilhado. Todas as noites aparece um hominho no meu sonho, um homenzinho no meu sonho, e fala: mija. E eu mijo na cama. Isso é uma vergonha. E não é uma vez, são todas as noites. Eu mijo. Depois come e fala. O psiquiatra falou: olha, é o seguinte, eu acho que essa questão ela pode ser resolvida de uma maneira mais prática e direta. Você é o presidente da maior potência mundial, Estados Unidos da América. Você tem experiência com discursos, com debates. Quando aparecia esse homenzinho e fala para você mijar, você com a sua autoridade fala: não mijo. E ele vai provavelmente repetir mija, você não mijo, e assim vai, até o homenzinho desistir. Você vai ser vitorioso. Aí o Ronald Reagan falou: parece simples, vamos ver. Aí chegou na noite seguinte, o homenzinho apareceu. Mija. Ronald Reagan: não mijo. Mija, não mija. Não mijo. Mija, não mijo. Mija, não mija. Então caga. Então, é ou não é uma grandíssima provocação? É ou não é pedir, não é nem pedir, é mandar para ser detonado.